Meu nome é Chelsea Acton, tenho 33 anos e administro um rancho de resgate de cavalos na zona rural da Virgínia. Passo a maior parte dos meus dias observando animais e aprendendo a ler em cada detalhe deles, a forma como uma égua encosta as orelhas quando já foi maltratada, ou como um garanhão se assusta com um simples movimento de mão levantada. Depois de 8 anos nesse trabalho, me tornei boa em identificar feridas e traumas nos cavalos. Em pessoas, especialmente na minha própria família, eu falhei em perceber quase todos os sinais. O que meu cunhado fez no nosso reencontro familiar em junho passado, e o que aconteceu 69 dias depois na festa de aniversário da minha mãe, me ensinou que o predador mais perigoso não é o que ataca de forma óbvia, mas aquele que sorri à mesa e ainda se apresenta como família. Eu não cresci sonhando em trabalhar com cavalos, cresci em uma pequena cidade no Vale de Shenandoah, filha de uma funcionária de refeitório e de um mecânico. Minha primeira carreira foi com números, trabalhando como contador em um escritório pequeno em Southampton por 3 anos depois da faculdade, conciliando balanços e impostos de empresas locais. Era um trabalho estável, mas todo sábado eu ia até a fazenda de uma vizinha para ajudar com os cavalos, e toda segunda-feira eu me pegava pensando em cercas em vez de planilhas. Aos 25 anos, encontrei 12 acres de terra com um celeiro praticamente destruído, e o preço cabia exatamente nas minhas economias de 3 anos junto com um pequeno empréstimo. Assinei os papéis numa terça-feira e, no mesmo dia, já comecei a arrancar tábuas podres da estrutura. No primeiro inverno, eu tinha 5 cavalos resgatados de um caso de negligência e um aquecedor simples que eu ia carregando entre os estábulos porque o lugar não tinha isolamento. Aprendi a consertar cercas vendo vídeos, aprendi nutrição equina com um veterinário aposentado da região e descobri que, se você aparece todos os dias às 5 da manhã e faz o trabalho pesado que ninguém quer fazer, aos poucos aquilo que parecia ruína começa a virar algo vivo. 8 anos depois, o Acton Ridge Rescue abrigava 22 cavalos, e eu ainda administrava uma pequena loja na propriedade com produtos de couro, mel e conservas feitas por mim, além de um programa de terapia com cavalos para veteranos com TEPT, sem cobrar nada. Todas as noites eu fechava meu dia revisando as contas com cuidado, desde ração até despesas veterinárias, um hábito que acabou sendo crucial para o futuro do rancho, embora eu ainda não soubesse disso. Minha irmã Paige é 4 anos mais nova, crescemos próximas, como irmãs costumam ser quando dividem tudo, o mesmo quarto, o mesmo ponto de ônibus e o mesmo casaco passado de uma para outra. Paige sempre foi o tipo de pessoa mais social, a queridinha da cidade, aquela que conhecia todo mundo pelo nome na igreja e sempre tinha uma palavra certa para cada situação. Já eu era mais na minha, a que ajudava minha mãe a equilibrar o caderno de contas quando meu pai ficou doente. A gente se gostava de verdade, mas em algum ponto entre o baile de formatura dela e a minha primeira temporada de impostos, algo entre nós começou a se afastar. Paige se casou com Garreolis aos 24 anos, depois de só 7 meses de relacionamento. Minha mãe não disse não na verdade, ela nunca dizia não para Paige. Mas eu lembro de ver minha mãe na pia da cozinha na noite antes do casamento, esfregando a mesma panela como se tivesse esquecido como parar, repetindo o gesto por uns 10 minutos, em silêncio. Paige teve filhos rápido. Lily nasceu quando ela tinha 25, e Mason veio aos 27. Ela ficou em casa cuidando das crianças enquanto Garret trabalhava com seguros. Sempre que eu aparecia para visitar, as conversas ficavam mais curtas, mas o clima ficava mais pesado, cheio de coisas não ditas. Comentários soltos, daquele tipo que parece brincadeira, mas corta por dentro. Deve ser bom ser seu próprio chefe ou queria eu poder só ficar montando o cavalo o dia inteiro. Eu fingia que era só cansaço dela, que era coisa de mãe sobrecarregada. Minha mãe, Linda Acton, tinha 58 anos, se aposentou da cantina da escola depois de mais de 3 décadas de trabalho. Ela ficou viúva 6 anos antes, quando meu pai morreu de repente na garagem numa manhã de domingo. Desde então, morava sozinha na casa onde criamos eu e Paige, a uns 20 minutos do meu rancho. O maior desejo dela era simples, ver a família toda reunida, em paz, debaixo do mesmo teto. Vocês duas são tudo que eu tenho, ela dizia pelo menos uma vez por mês. E como eu era a mais velha, e tinha espaço, e porque dizer não para minha mãe parecia impossível, eu acabei virando o ponto de encontro de tudo. Aniversário, feriado, reunião de família, tudo era no meu rancho, com meu dinheiro, minha estrutura. Garreolis tinha aquele tipo de presença que não ocupava espaço, mas dominava a sala. Ele conseguia falar por 20 minutos sem dizer nada de verdade.
Tinha um aperto de mão firme, sorriso fácil e uma tendência irritante de sempre puxar assunto para dinheiro, principalmente o dos outros. Na primeira vez que pisou no Acton Ridge, ele olhou tudo como se estivesse avaliando um imóvel. Esse lugar vale o quê? $500.000, ele soltou. Bem impressionante para alguém que antes fazia imposto para os outros. Eu não corrigi o valor. Nem corrigi o tom. Só servi chá gelado e mostrei o celeiro. Esse era meu padrão, não confrontar, não cortar, só engolir seco e seguir em frente. 18 meses antes daquele reencontro de família, Garret me ligou numa quarta noite. Precisava de $3.000 para consertar o carro. A transmissão do Tahoe tinha ido embora e a oficina não liberava o veículo sem pagamento. Eu mandei o dinheiro na hora, por transferência. Ele disse que me pagaria em 2 semanas. 18 meses depois, eu ainda estava esperando. Eu toquei no assunto só uma vez. Foi num jantar de domingo na casa da minha mãe. Garret riu, deu de ombros e continuou comendo, como se nada. Ah, Chelsea, relaxa, a gente é família, ele disse. Minha mãe concordou em silêncio. Paige ficou olhando pro prato. E eu deixei passar. Porque $3.000 não valiam minha irmã. É esse tipo de conta que a gente faz quando ama alguém, coloca o dinheiro de um lado, a relação do outro, e deixa o dinheiro perder. O problema é que gente como Garret nunca para de fazer essa conta e sempre joga a favor deles. Havia mais uma coisa que eu deveria ter prestado atenção naquele período. Em uma das visitas de Garret à lojinha da fazenda, ele me perguntou casualmente, você usa QuickBooks ou o quê? Eu respondi que controlava tudo pelo aplicativo do banco no tablet da loja. Para mim aquilo parecia só conversa fiada, nada demais. Achei que ele estava só tentando puxar assunto. No começo de maio, minha mãe ligou com a ideia do reencontro. Um encontro de família de verdade. Chelsea, não só nós 4 e as crianças. Tia Rie, tio Tom, seus primos Karen e Dean, todo mundo, enquanto ainda estamos bem para aproveitar, ela disse. E claro que ela queria que fosse no rancho. Minha mãe sempre queria tudo reunido ali. Eu disse sim, como sempre dizia sim. Passei 3 semanas preparando tudo. Aluguei mesas e cadeiras extras, contratei um serviço de churrasco local, instalei luzes atravessando a entrada do celeiro, organizei passeios de pônei para as crianças com minha égua mais tranquila, a biscuit, e ainda deixei a lojinha da fazenda aberta para quem quisesse comprar mel, couro e lembranças. No fim, aquilo me custou cerca de $4.000 que eu não comentei com ninguém, porque isso só faria minha mãe se sentir culpada e minha irmã se sentir comparada. Dia 15 de junho, um sábado, cerca de 30 pessoas apareceram sob um céu limpo da Virgínia. Churrasco na grelha, crianças correndo pela cerca do pasto, minha tia Rie me apertando no abraço tão forte que quase tirou meu ar. Por algumas horas, parecia mesmo que família valia cada centavo. Eu estava no caixa da lojinha usando o mesmo tablet do negócio, registrando potes de mel e chaveiros de couro para parentes que eu não via há anos. Por volta das 2 da tarde, uma das minhas éguas de hospedagem se assustou com um balão e acabou chutando a porta do estábulo. O Miguel, meu funcionário, me chamou pelo rádio. Eu deixei o tablet no balcão e virei para Garret, que estava ali perto, com uma cerveja na mão. Você pode ficar de olho no caixa por uns minutos? Tenho um problema com um cavalo, eu disse. Ele sorriu como se aquilo fosse normal. Claro, Chelsea. Vai lá cuidar dos seus animais. Foi a primeira vez que ele se ofereceu para ajudar em alguma coisa. Fiquei uns 8 minutos no celeiro. A égua, Duches, tinha batido o casco e feito um hematoma leve. Nada grave. Água fria, curativo, resolvido. Quando voltei para a lojinha, Garret estava atrás do balcão mexendo no tablet. Ele levantou o olhar rápido. Tava só vendo se o leitor de cartão estava sincronizado, ele disse. O leitor estava em cima do balcão, desconectado. Olhei para a tela do tablet. O aplicativo do banco estava minimizado, ainda aberto em segundo plano. Eu tinha usado ele mais cedo para pagar um fornecedor durante a correria da manhã e não tinha feito logout. Peguei o tablet, fechei o aplicativo e bloqueei a tela. Foram só 8 minutos. Só isso que ele precisou. Mas naquele momento eu ainda não senti o alerta. Era um reencontro de família. O marido da minha irmã.
O homem que já tinha segurado minha sobrinha no batizado. Nessas condições, a mente não registra perigo de imediato. Ela coloca tudo numa pasta chamada estranho e segue em frente. Mais tarde, naquela mesma noite, enquanto todos comiam bolo, Paige me chamou de lado perto da cerca do pasto. Chelsea, quanto custa de verdade manter tudo isso por mês? Tipo, de verdade mesmo? Ela perguntou. Eu dei um valor aproximado. Contas de ração, veterinário, seguro, salário do Miguel, contas de luz e água, tudo isso junto dava algo em torno de 7 a 8 mil por mês. Ela sentiu devagar e soltou, isso é bastante. Eu observei a forma como ela falou aquilo. Não foi com empatia. Foi com cálculo. Como se estivesse medindo alguma coisa na cabeça. A tia Ria acabou interrompendo para tirar uma foto de família. Paige sorriu como se nada estivesse acontecendo. Na foto, estamos lado a lado, com os braços nos ombros uma da outra. Irmãs. Eu ainda tenho essa foto na geladeira. Ela me lembra que, às vezes, as pessoas mais próximas são justamente as que conseguem alcançar mais fundo no seu bolso. Todo mundo foi embora por volta das 7. E, como sempre, eu fiquei para limpar sozinha. Varri o corredor do celeiro, empilhei as cadeiras alugadas, levei sacos de lixo até o container. Quando deu umas 9h30, já estava de volta à minha mesa, fazendo o que eu fazia todas as noites, conferindo as contas do dia. Abri o aplicativo do banco no notebook e encarei o saldo da conta operacional. $3.847. Fiquei olhando para a tela, sem entender. Na sexta-feira, um dia antes do reencontro, essa mesma conta tinha $50.847. 3 transferências via Zelle tinham saído naquela tarde. 18.000 às 14h14. 15.000 às 14h22. 14.000 às 14h31. Total, $47.000. Sumiram em 17 minutos. No campo do destinatário, apareciam apenas as iniciais, GH. Eu conferi 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Depois peguei o celular e liguei para a central do banco. A resposta automática confirmou que as transferências tinham sido concluídas. Quando finalmente falei com o atendente, ele explicou que, como as operações tinham sido feitas a partir de um dispositivo registrado na minha conta, não havia como reverter sem uma contestação formal. E abrir uma disputa num sábado à noite significava esperar até segunda-feira. Eu troquei todas as senhas. Ativei todas as camadas extras de segurança. Fiz tudo certo. Mas não adiantava, porque o dinheiro já tinha ido embora. Naquela noite, sentei no celeiro em um balde virado, entre a Juniper, a primeira égua que eu resgatei, cega de um olho e abandonada num pasto, e a porta do depósito de ração. $3.847. Isso era comida para 3 semanas para 22 cavalos. Talvez 4, se eu esticasse ao máximo. Depois disso, eu teria que começar a decidir quais animais poderiam ficar, e quais eu não teria mais como manter. Encostei a testa no pescoço da Juniper e fiquei ali respirando, sem saber o que fazer. Na manhã de domingo, sentei na varanda com um café que eu não consegui nem sentir o gosto e liguei para o Garret. Ele atendeu no terceiro toque, com uma voz leve, quase animada. Ei, Chelsea, festa incrível ontem. A Lily não para de falar do biscuit. Eu não entrei em conversa fiada. Garret, eu preciso falar com você sobre 3 transferências via Zelle, um total de $47.000 da minha conta empresarial. Silêncio. 4 segundos completos. Depois veio um som. Não exatamente uma risada, mas um riso pelo nariz, como quem acha a pergunta absurda demais. Ah, isso, então. Olha, Chelsea, a gente precisava. A Paige não quis te pedir porque sabia que você ia transformar isso numa coisa maior. Estamos com algumas contas atrasadas, coisa de hipoteca, mas a gente vai devolver. E quando exatamente vocês vão me pagar? Quando esse negócio que você falou fechar? Daqui uns 2 meses. Você acessou minha conta empresarial sem minha autorização e transferiu $47.000, Garret. Isso não é empréstimo. Isso é roubo. A voz dele mudou na hora. O tom simpático simplesmente desapareceu, como água escorrendo por pedra.
Roubo. Ah, qual é, Chelsea? Ele respondeu, já sem paciência. A gente precisava mais do que você. Você tem seu rancho, seus cavalos, sua lojinha bonitinha. A gente tem 2 crianças e uma hipoteca que tá sufocando a gente. Então sim, a gente precisava. Ele soltou um riso curto, amargo. E, sinceramente, Chelsea, você tá devendo pra sua irmã. Ela te vê brincar de fazendeira há anos enquanto a gente se vira como pode. Eu fiquei em silêncio por um instante. Não porque aquilo tinha me quebrado, mas porque deixou tudo muito claro. Não era um homem arrependido. Era um homem que achava que tinha direito. Eu desliguei. Minhas mãos tremiam, mas não era medo. Era aquele tipo de lucidez fria, pesada, de quem entende que não existe conversa possível para consertar aquilo. Na manhã de segunda-feira, o telefone tocou antes mesmo de eu terminar de alimentar os cavalos. Minha mãe. Chelsea, querida, a Paige me contou. Eu sei que você tá chateada, mas eles estão passando por uma fase difícil. O Garret tá sob muita pressão no trabalho, você sabe como é jovem família. Mãe, ele roubou $47.000 da minha conta operacional. Ele pegou emprestado. Tem diferença. Ela fez uma pausa. Eu quase podia ouvir ela escolhendo as palavras que achava que iam encerrar o assunto. Família não fica contando dívida, Chelsea. Família não fica contando. Eu já tinha ouvido alguma versão disso a vida inteira. Quando eu pagava o conserto do carro da Paige. Quando cobri a conta do dentista da minha mãe. Quando emprestei $3.000 pro Garret que nunca foram devolvidos. A conta sempre era a mesma. Chelsea paga. Todo mundo pega. E quem percebe o padrão vira o problema. Mãe? 47 mil não é uma conta emocional. Isso é minha folha de pagamento. É meu fornecedor de ração. É a conta do veterinário de 4 cavalos na semana que vem. Se esse dinheiro não voltar, eu começo a perder animais. Mas você não pode fazer um empréstimo? Usar suas economias? Minhas economias construíram esse lugar. A conta operacional mantém ele vivo. Ele esvaziou a conta operacional. Silêncio do outro lado. Deixa isso pra lá, Chelsea. Eu não quero que isso destrua a família. Eu olhei pela janela do escritório. Os 22 cavalos no pasto. O Miguel descarregando fardos de feno. A lojinha ainda com restos da festa da família, que eu nem tive tempo de tirar. Tudo aquilo funcionando em cima de $3.000 e do que eu conseguisse vender naquela semana. Deixar pra lá significava deixar tudo aquilo morrer. E aquele rancho era a única coisa na minha vida que nunca tinha mentido pra mim. Eu vou resolver, mãe, eu disse. E eu estava falando sério. Só não do jeito que ela imaginava. Fiquei ali olhando meus cavalos pastando, sabendo que tinha talvez 3 semanas de sobrevivência financeira. 3 semanas até eu ter que decidir quais animais eu não conseguiria mais manter. Você já viu alguém pegar tudo que você construiu e ainda te dizer que você tem obrigação de aceitar? Se essa história tá te prendendo, fica comigo. Porque o que veio depois, eu também não esperava. Na tarde de segunda-feira, eu fui até o banco. A gerente da agência, uma mulher chamada Diane, que cuidava da conta do rancho desde que eu abriu o sistema no computador dela e girou o monitor para mim ver. 3 transferências via Zelle, dispositivo iPad da Chelsea. IP compatível com a rede Wi-Fi do rancho. Ela apontou para a tela. Horários: 14h14, 14h22, 14h31. Exatamente o mesmo intervalo em que eu estava no celeiro, enfaixando o casco da Duches. Ao nosso sistema, essas transações aparecem como autorizadas a partir do seu dispositivo registrado, ela continuou. Então, tecnicamente, são válidas. Alguém usou meu tablet enquanto eu estava no celeiro, eu respondi. Tem uma pessoa que pode confirmar onde eu estava. Diane cruzou as mãos sobre a mesa. Senhorita Acton, eu acredito em você. Mas sem um boletim de ocorrência confirmando acesso não autorizado, o banco trata isso como transação do titular da conta. E, nesse cenário, não conseguimos reverter transferências via Zelle já concluídas. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos.
O sistema estava me dizendo, basicamente, que porque o dinheiro tinha sido tirado usando meu próprio dispositivo, o problema era meu. Então eu preciso de um boletim de ocorrência, eu falei. Diane assentiu. Seria o ideal. Voltei direto pro rancho e liguei para Ruth Calavai. Ruth tinha 55 anos, era contadora e cuidava dos meus impostos havia 6 anos. Também era a pessoa mais metódica que eu conhecia, do tipo que organiza lista de mercado por cor e categoria. Ruth, preciso da sua ajuda para rastrear umas transferências. E preciso disso rápido. Na terça-noite, ela apareceu no rancho com um notebook e uma caixa de documentos impressos que eu tinha enviado durante o dia. Sentamos na minha mesa da cozinha enquanto ela analisava tudo com calma. E foi assim que a história começou a aparecer de verdade. As 3 transferências de Zelle tinham sido distribuídas em 2 destinos. 2 foram para uma conta no nome de Garreolis, 18 mil e 14 mil dólares. Uma terceira foi para uma conta conjunta de Garret e Paijolis, 15 mil. Ruth foi puxando o fio. Da conta pessoal do Garret, ela rastreou 2 repasses feitos nos dias seguintes. 18 mil dólares foram enviados para uma empresa chamada Olis Property Group LLC. Ela verificou no registro do estado, a empresa tinha sido encerrada 6 meses antes. Ou seja, não era um negócio ativo. Era só um nome vazio. O segundo repasse, de 14 mil, foi para uma plataforma online. Ruth virou o notebook para mim. Site de apostas esportivas, ela disse, com calma. Meu estômago afundou, mas meu rosto não mudou. Ela continuou me observando, esperando eu reagir, mas eu já tinha parado de reagir fazia um tempo. E o terceiro valor, de 15 mil na conta conjunta? Sacado em dinheiro, ela respondeu. ATM. 4 saques em 48 horas. 3.750 cada um, sempre abaixo do limite diário de 4 mil. Dinheiro vivo. Sem rastros depois do caixa eletrônico. Provavelmente indo para mãos que não aceitavam transferência, apostadores, cobradores, gente que o Garret devia no mundo real. Ruth fechou o notebook devagar. Chelsea, isso não é empréstimo, ela disse. O dinheiro foi movido, dividido e parcialmente sacado em 2 dias. Isso é tentativa de ocultação. Ela me encarou, séria. Um promotor chamaria isso de furto com acesso não autorizado. Eu perguntei o que eu precisava fazer. Tudo isso que você já me mostrou, Ruth disse, mais um depoimento juramentado. E também os logs do banco provando que você não foi quem iniciou as transferências. Eu estava no celeiro, eu respondi. O Miguel viu. Ruth assentiu. Então a gente tem álibi e rastreio. Agora é documentar tudo. Emoção não segura isso em lugar nenhum. Números seguram. Na manhã de sexta-feira, eu fui até a delegacia do condado e pedi para falar com o deputado Arl Beckett. Arl tinha uns 50 e poucos anos, corpo firme, postura de quem já tinha visto de tudo, e um jeito calmo de ouvir que fazia você sentir que não precisava se apressar. Eu já conheci ele por causa do programa de terapia com cavalos. O filho dele, um veterano da Marinha, tinha sido um dos primeiros participantes. Sentamos numa sala pequena de entrevistas, e eu coloquei tudo na mesa. Extratos bancários. Logs mostrando que as transferências saíram do tablet da lojinha no mesmo intervalo de 8 minutos em que eu estava no celeiro. O resumo técnico da Ruth rastreando o dinheiro até uma LLC dissolvida em um site de apostas. E o depoimento do Miguel confirmando que eu estava lidando com uma emergência com um cavalo exatamente naquele horário. Beckett passou por cada página devagar, marcando algumas coisas com um lápis. Quando terminou, encostou na cadeira. Senhora, você fez metade do meu trabalho aqui. Ele fez uma pausa e me olhou direto. Tem certeza que quer levar isso adiante? É o marido da sua irmã. Ele tirou 47 mil dólares da conta que sustenta 22 cavalos resgatados. Usou isso para jogo. Se eu não recuperar esse dinheiro, esses animais perdem o lugar deles. Então sim, deputado. Eu tenho certeza. Ele registrou o boletim, gerou um número de caso e explicou o processo. A investigação seguiria com o gabinete do xerife, depois o promotor decidiria sobre possíveis acusações. Podia levar semanas. Eu agradeci e voltei para casa.
No caminho, passei pelo condomínio da Paige. O Tahoe prateado do Garret estava na entrada. O mesmo carro que eu tinha ajudado a consertar com $3.000 meus. A bicicleta rosa da Lily estava caída no gramado. O triciclo do Mason do lado. Meus sobrinhos. E o pai deles era o homem que eu tinha acabado de denunciar à polícia. Eu continuei dirigindo. Na terça seguinte, a minivan da Paige entrou no meu caminho de cascalho sem avisar. Lily e Mason já estavam saindo antes mesmo do carro parar. Tia Chelsea, a gente pode andar na Biscuit? Eu deixei o Miguel levar eles até o redondel enquanto eu e a Paige ficávamos dentro da lojinha da fazenda. Ela parecia menor do que eu lembrava. Olheiras profundas. Unhas roídas até o fim. Chelsea, eu sei que o Garret fez foi errado, ela começou daquele jeito que parece admitir algo, mas já vem com desculpa junto. Mas você fez um boletim contra a família. Ele roubou de mim, Paige. Ele estava desesperado. Você não entende o que a gente tá passando. As contas, os cobradores ligando na hora do jantar, as cartas da hipoteca, ele não queria te pedir por quê, a voz dela quebrou. Porque ele é orgulhoso demais. E idiota demais. Eu não respondi de imediato. Tem uma técnica que eu uso com cavalos assustados. Você não corre atrás. Você não pressiona. Você fica parada, respira devagar e espera eles se aproximarem. Eu fiz isso com a minha irmã. E então ela disse: Você tem seus cavalos. A gente não tem nada. Eu olhei para ela. Depois olhei pela janela da lojinha da fazenda, em direção ao celeiro que eu tinha reconstruído com minhas próprias mãos. Para o pasto que eu tinha cercado poste por poste. Para os 22 animais que dependiam de mim para comida, abrigo e um tipo de cuidado que ninguém nunca tinha dado a eles antes. Nada. Ela chamou tudo aquilo de nada. Chamou 8 anos de madrugadas às 5 da manhã, dedos machucados, dívidas no limite, dinheiro de premiação de feira rural, tudo de nada. Só porque não era uma casa num condomínio com garagem para 2 carros. Só porque cheirava a feno em vez de aromatizador. Eu também não tenho nada, Paige, eu respondi. 8 anos atrás eu tinha um celeiro com buracos no telhado e 5 cavalos que ninguém queria. Eu não tirei nada de ninguém. Eu construí. Ela pegou as crianças e foi embora sem se despedir. 3 semanas depois do roubo, minha conta operacional caiu para menos de $1.000. A entrega de ração estava vencendo, $6.200 de feno e grãos para manter 22 cavalos vivos até julho. Eu liguei pro fornecedor, o Dali, que me atendia desde o 2º ano. Dali, preciso empurrar o pagamento 2 semanas. Tive um problema. Silêncio. Chelsea, você nunca atrasou. Nenhuma vez. 2 semanas tá bom, ele disse por fim. O alívio durou 1 hora. Até eu abrir o e-mail e ver a fatura do veterinário, $2.800 de exames de rotina em 4 cavalos. Depois, o lembrete da folha de pagamento, Miguel, $2.400. Fui até a lojinha e baixei tudo em 20%. Carteiras de couro, velas, potes de mel. Vendi cerca de $3.100 em uma semana para clientes de passagem e um grupo da igreja que veio visitar o celeiro. Isso cobriu o Miguel e parte do veterinário. Mas o programa de terapia com cavalos ficou mais complicado. Eu precisei adiar o grupo de quinta-feira 4 veteranos que dirigiam quase 1 hora para trabalhar com os meus animais. Eu liguei pro coordenador e falei algo sobre conflito de agenda. Não falei que eu não tinha dinheiro para pagar o seguro de responsabilidade daquela semana. Naquela quinta, no fim da tarde, eu andava pelo celeiro checando os baldes de água. A Juniper, minha égua de um olho só, encostou o focinho no meu ombro do jeito que sempre fazia quando o lugar ficava silencioso demais. $47.000. Garret disse que era necessário. Minha mãe chamou de assunto de família. Paige disse que o meu rancho e os meus cavalos eram a nada. Mas $47.000 não eram nada. Eram quase 8 meses de ração. Quase 1 ano do salário do Miguel. Quase 3 anos do programa de terapia. Não era dinheiro de família. Era o sangue do meu negócio. E agora estava espalhado em uma conta de apostas e em registros de saque em caixa eletrônico.
Na primeira semana de julho, a jaqueta apareceu. Eu estava organizando o galpão atrás da lojinha, separando equipamentos antigos para vender, tentando juntar cada dólar possível, quando vi uma jaqueta despendurada num prego perto da porta dos fundos. Da Paige. Ela tinha deixado ali no dia do reencontro. Por um segundo, eu quase joguei no monte de doação. Depois disso, verifiquei os bolsos como qualquer pessoa faria antes de entregar uma jaqueta. No bolso esquerdo havia um lenço amassado e um elástico de cabelo. No direito, um papel dobrado. Abri e vi que era uma impressão de uma captura de tela, claramente tirada do meu aplicativo bancário, da conta operacional do meu negócio. O saldo mostrado era de 50.847,23 dólares. O registro de data e hora indicava 15 de junho, 14 horas e 28, apenas 6 minutos antes da primeira transferência ser realizada. Na parte inferior, havia uma anotação escrita à mão pela Paige, uma caligrafia que eu reconhecia tão bem quanto a própria voz dela. Era uma frase curta, devastadora: chega. G diz sim. Fiquei parado no depósito segurando aquele papel e senti a última barreira entre o que eu suspeitava e o que eu finalmente entendia desabar. Paige não só sabia do roubo, ela tinha investigado antes. Ela verificou o saldo, confirmou quanto havia disponível e ainda imprimiu aquilo como prova antes de se comunicar com o Garret. A mensagem em G diz sim era o sinal para ele executar as transferências. Não era ação isolada dele enquanto ela ignorava, era algo combinado, planejado. A irmã que eu havia carregado a vida inteira tinha entrado na minha loja da fazenda, checado meu dinheiro e liberado o próprio marido para esvaziar minha conta. Dobrei o papel com cuidado, coloquei em um plástico protetor e fui até o escritório da Ruth. Ela leu 2 vezes antes de levantar os olhos e dizer que aquilo mudava tudo, não era mais só acesso não autorizado, era conspiração. Voltei para casa, arquivei a prova no meu dossiê e adicionei uma nova aba, que já estava ficando cada vez mais espessa. Na semana seguinte, Ruth me ligou com o panorama completo. Ela rastreou todas as saídas da conta pessoal do Garret nos últimos 6 meses e o padrão era claro e feio: depósitos mensais do salário, cerca de 2.600 líquidos, seguidos por transferências para plataformas de apostas online, poker, esportes e fantasy diário, valores que começaram pequenos, depois cresceram até virarem milhares nas semanas anteriores ao reencontro. Em junho ele já estava afundado. A empresa dissolvida, Olis Property Group, tinha sido uma tentativa fracassada de virar um duplex hipotecado em Westboro, comprado com dinheiro emprestado e mais 15 mil gastos em reformas que nunca terminou antes de abandonar tudo quando o empreiteiro ameaçou colocar um lien no imóvel. A dissolução foi só papelada alcançando o fracasso. Ruth disse que ele não precisava do meu dinheiro para sustentar os filhos, precisava para alimentar o vício, o imóvel era só a desculpa que ele mesmo contou para si, e o jogo era o motor real. Fiquei olhando para aqueles 47 mil dólares vindos do resgate dos meus cavalos, passando por transferências via Zelle e indo direto para apostas e saques em dinheiro que provavelmente serviram para pagar agiotas e bookmakers. Perguntei se a Paige sabia do vício em jogos, e Ruth respondeu que era difícil afirmar só pelos números, mas que ela definitivamente sabia do roubo, aquela nota deixava isso claro. Fiquei pensando na Lily e no Mason, na Paige parada dentro da minha loja da fazenda dizendo que não tinha nada, e no Garret usando o dinheiro da minha ração para apostar em jogos de futebol como se fosse brincadeira. E então outro pensamento veio, mais pesado: se ninguém na família enxergasse a verdade, ele ia repetir isso. Com a minha mãe, com a tia Rie, com qualquer um cujo acesso bancário ele conseguisse tocar. Peguei o telefone e liguei para o delegado Beckett. Perguntei se havia alguma atualização. Ele respondeu que o caso estava sólido, que o promotor ainda estava analisando e que uma decisão deveria sair em até um mês. Minha mãe fazia aniversário em 23 de agosto, e toda a família estaria lá. Houve uma pausa do outro lado da linha, como se ele já entendesse o que aquilo significava. Em agosto, no começo do mês, minha mãe me ligou. O aniversário dela estava há 3 semanas e ela queria todo mundo junto. Sem drama, Chelsea, ela disse, insistindo que eu e Paige precisávamos resolver aquilo antes da festa. Eu tentei explicar que não era algo que se resolvia tomando café, que existia um boletim de ocorrência e que o promotor estava avaliando o caso. Quando ela ouviu o promotor, mudou o tom e perguntou se eu realmente pretendia colocar o marido da minha irmã na cadeia. Eu disse que ele tinha roubado 47 mil dólares e usado tudo em apostas, em jogos online.
Do outro lado, o silêncio foi imediato, só interrompido pelo som da TV na sala dela e um programa qualquer com aplausos ao fundo. Ela perguntou de novo, mais baixo, como se não tivesse entendido direito. Eu repeti, apostas online, jogos, isso era onde o dinheiro tinha ido, não contas, não despesas da casa. Aquela parte ela não sabia. O Garret tinha contado uma versão, e a Paige tinha confirmado, dizendo que era para atrasos de hipoteca e despesas médicas das crianças, uma história feita para gerar pena. Mas não era isso. A Ruth rastreou tudo. Registros bancários mostravam 18 mil indo para sites de apostas esportivas, 14 mil para um suposto investimento imobiliário que já estava falido, e outros 15 mil sacados em caixas eletrônicos, provavelmente para pagar gente a quem ele devia dinheiro. Minha mãe ficou em silêncio por um longo tempo. Quando voltou a falar, a voz já não era a dela adulta, mas aquela antiga, da minha infância, quando algo quebrava e não tinha conserto fácil. Ela disse que não sabia disso. Eu respondi que acreditava nela. Depois veio outra pausa, e ela perguntou se eu ainda iria ao aniversário. Eu poderia ter dito não. Poderia ter me afastado. Mas havia 22 cavalos dependendo de mim continuar firme, e todas as outras portas já tinham sido fechadas na minha cara. Então eu disse que sim, que estaria lá, que não perderia. 2 semanas antes do aniversário da minha mãe, sentei na minha mesa e organizei tudo em uma pasta física, não simbólica, uma pasta de verdade, bege, com divisórias e etiquetas. Na primeira aba estavam os registros bancários com horários marcados. Na segunda, os logs do dispositivo mostrando que as transferências saíram do tablet da minha loja. Na terceira, a declaração assinada do Miguel dizendo que eu estava no celeiro cuidando da Duches no exato horário das transações. Na quarta, o resumo contábil forense da Ruth rastreando o dinheiro desde a minha conta até o Garret, passando pela casa de apostas, pela empresa fantasma e pelos saques em dinheiro. Na quinta, estava a nota escrita à mão da Paige, chega. G. Sim estava guardado dentro de um sleeve plástico de evidência. Na sexta aba havia uma cópia do boletim de ocorrência, com número de caso e tudo devidamente registrado. Cada acusação tinha um documento. Cada documento levava a um número. E todos esses números apontavam para a mesma pessoa. A Ruth passou na fazenda para ver a pasta. Ela olhou tudo em silêncio e depois disse que eu poderia simplesmente deixar o promotor cuidar disso, que o sistema jurídico era quem deveria conduzir o caso. Que eu não precisava levar aquilo para a família. Disse também que o Garret vinha espalhando a versão dele. Que eu estava exagerando. Que minha mãe achava que era apenas um empréstimo de família. Que a tia Rie via aquilo como uma briga entre irmãs. E que, se eu não mostrasse os fatos, a história dele virava a versão oficial dentro da família. E aí ele faria de novo. Com a minha mãe, com a Rie, com qualquer pessoa que ele conseguisse alcançar. Ruth ficou em silêncio por um instante e depois assentiu devagar. Só disse, então faça direito. Sem grito, sem acusação solta, só o que puder ser provado na mesa. Eu falei que tinha aprendido isso com ela. E, no fundo, também com os meus cavalos. Eles não respondem a barulho. Respondem a mãos firmes e constantes. Fechei a pasta, coloquei na bolsa e pendurei no gancho perto da porta. Faltavam 14 dias. O que aconteceu no aniversário da minha mãe mudou tudo. No dia 23 de agosto, a casa dela pequena, estilo rancho, na Maple Street, a mesma onde eu e a Paige crescemos, estava cheia de luzes no quintal. Ela tinha pendurado cordões de lâmpadas entre as árvores e montado uma mesa longa embaixo do carvalho. Pratos de papel, copos de plástico, um cooler com chá gelado doce e cerveja. A lista era a família inteira, minha mãe, eu, Paige, o Garret, a Lily e o Mason, a tia Rie com o tio Tom, os primos Karen e Dean e alguns vizinhos. Uns 15 no total. Cheguei a 5, bolsa no ombro e um presente nas mãos, uma moldura feita por mim com madeira reaproveitada do celeiro, com uma foto dela e do meu pai no aniversário de 30 anos de casamento. Ela chorou quando abriu. Tielcia, isso é lindo. Eu a abracei, desejei feliz aniversário e tentei não pensar no que eu carregava dentro da minha bolsa. O Garret já estava lá, perto da churrasqueira, com o tio Tom, cerveja na mão, falando sobre futebol.
Quando me viu entrar, só fez um aceno tranquilo, como se nada tivesse acontecido entre nós, como se ele não tivesse tirado $47.000 da minha conta e usado em apostas. A Paige estava na mesa das crianças, cortando cachorro-quente para o Mason. Ela me viu e desviou o olhar. O jantar foi normal por fora. Costelas, milho, salada de batata, salada de repolho da minha mãe. Risadas, histórias do meu pai. O tio Tom contou uma vez em que meu pai tentou consertar um cortador de grama e acabou incendiando o próprio sapato, e todo mundo riu. Por alguns minutos, parecia uma família comum. Até a tia Ria se virar para mim, entre uma mordida e outra, e perguntar: "E então, tia Elcia, como anda o rancho?" A Paige comentou que você está com problemas de dinheiro. Eu larguei o garfo. Olhei para o outro lado da mesa. A Paige estava encarando o prato. Aí eu peguei minha bolsa. Na verdade, tia Rie, ainda bem que você perguntou. Eu me levantei. Não de forma teatral, só o suficiente para ser ouvida com clareza. Destravei a bolsa e puxei a pasta para fora. Eu quero deixar uma coisa clara aqui, porque está sendo distorcido para algumas pessoas. Eu não estou com problema de dinheiro. Alguém tirou meu dinheiro. Garré largou a cerveja na mesa. No dia 15 de junho, durante o nosso reencontro de família no meu rancho, foram feitas 3 transferências não autorizadas via Zelle da minha conta operacional de negócios. $18.000. 15.000. 14.000. Total, $47.000. Peguei a primeira folha da pasta, um extrato bancário com as transações marcadas, e entreguei para a tia Rie, que tinha feito a pergunta. Ela merecia ver a resposta. As transferências foram feitas pelo tablet da minha loja da fazenda dentro de uma janela de 8 minutos, enquanto eu estava no celeiro cuidando de um cavalo que tinha chutado a porta da baia. O meu funcionário, Miguel, assinou uma declaração confirmando exatamente onde eu estava nesses horários. Minha voz continuava firme, sem emoção, quase como se eu estivesse explicando um laudo veterinário. Tudo objetivo. Nada além do necessário. Garré empurrou a cadeira levemente para trás. Tia Elcia, que porra você tá fazendo? Isso é o aniversário da sua mãe? Eu olhei para ele do mesmo jeito que olho para um cavalo prestes a disparar. Calma, foco, nenhum movimento brusco. Eu sei que dia é hoje, Garré. Você sabe que dia foi 15 de junho? Deixei o silêncio durar um segundo. Foi o dia em que você acessou meu aplicativo bancário no tablet da minha loja e transferiu $47.000 para suas contas pessoais. O quintal inteiro ficou em silêncio. Até os grilos pareciam ter parado. Garré se recompôs rápido. Ele já tinha tido meses para ensaiar aquilo. Isso é absurdo. Eu peguei um empréstimo para cobrir as contas da família. Eu disse para a tia Elcia que ia pagar de volta. Ela tá transformando uma coisa de família num caso federal. Peguei a próxima folha da pasta e entreguei para o tio Tom, que estava mais perto. Isso aqui é um resumo de contabilidade forense feito pela Ruth Calavai, contadora. Ele rastreia o dinheiro depois que saiu da minha conta. Apontei para o Garré do outro lado da mesa. 18.000 foram para o Lis Property Group, uma LLC que já tinha sido encerrada 6 meses antes da transferência. Uma empresa morta. O maxilar dele travou. 14.000 foram para uma plataforma de apostas esportivas online. O ar mudou. Eu senti na hora. Igual quando o tempo vira antes da chuva cair. O tio Tom levantou os olhos do papel. A Karen levou a mão à boca. As mãos do Garré baixaram devagar. Virei para a Paige. 15.000 foram para sua conta conjunta e sacados em dinheiro em caixas eletrônicos nas 48 horas seguintes. A voz dela saiu baixa, quebrada. Eu não sabia de onde isso vinha. Eu abri a pasta de novo e puxei o sleeve plástico. Segurei para que todos vissem. Essa é a sua caligrafia, Paige. Eu encontrei isso no bolso da sua jaqueta, deixada no meu rancho depois do reencontro. Está escrito, chega. G diz sim. Com data e horário 6 minutos antes da primeira transferência. O rosto da Paige perdeu toda a cor na hora. Ficou pálida de um jeito quase assustador, como se o sangue tivesse simplesmente sumido. Meu Deus, murmurou o tio Tom.
A tia Ria largou o garfo devagar. O Dean se inclinou para a frente, sem piscar. O Garret levantou no impulso, as mãos fechadas ao lado do corpo, os nós dos dedos completamente brancos. Ele olhou ao redor da mesa como alguém procurando uma saída que não existia. Isso é, você é mesquinha. Ele parou no meio, se recompôs, tentou vestir outra máscara. Abriu as mãos, mudando o tom, agora falando com os outros da mesa. Olha, gente, a tia Elsa tá exagerando. Foi um empréstimo de família. Ela ficou irritada, eu entendo. Mas isso aqui, essa emboscada no aniversário da própria mãe? É isso que vocês estão vendo agora? Ninguém respondeu. O silêncio só ficou mais pesado. Ele virou de novo para mim. E o charme tinha desaparecido por completo. O que ficou foi outra coisa. O Garret de verdade. Aquele que nunca aparecia em reunião de família, só por telefone. Você se acha melhor que a gente, não é? Ele disse, a voz ficando mais dura. Com seu rancho, seus cavalos, essa pose toda de superior. Você sempre olhou por cima para Paige, para mim. Essa família inteira se dobra para você enquanto a gente mal consegue pagar a luz. Eu continuei sentada. Pasta aberta. Mãos encostadas na mesa, firmes. Eu não estou pedindo desculpa, Garret. Estou mostrando o que aconteceu. Com documentos. Porque documento não tem opinião. Ele bateu a mão na mesa com força. Os pratos tremeram, os talheres fizeram barulho. A Lily, na mesa das crianças, começou a chorar. Você tá tentando destruir essa família, ele gritou. A voz falhou no final. Não por emoção, mas por perceber que ninguém mais estava com ele e que só restava o volume. Por dinheiro, ele continuou. Eu olhei direto para ele. Por $47.000. Dinheiro de feno, de veterinário, de salário do meu único funcionário. Dinheiro que você jogou em site de apostas esportivas. A boca dele abriu e fechou. Dava para ver o choque real ali. Ele não sabia que eu tinha rastreado aquilo. Ele achava que o rastro ia se perder no meio do caminho. Mas número não se enterra. Ele aparece. Foi aí que a Paige levantou da cadeira. Tremendo. Chorando. As mãos sem firmeza nenhuma. Para, os dois, para. Ela respirou fundo, desesperada. Eu não queria que chegasse nisso. Eu disse para ele não pegar tanto. Eu falei para ele. Ela parou. E percebeu o que tinha acabado de dizer. Na frente de todo mundo. Que ela sabia o valor. Que ela tinha participado da decisão. Não tinha impedido. Só negociado. O silêncio ficou ainda mais denso. Minha voz saiu baixa. Não agressiva. Só precisa. Quanto você achava que era aceitável ele tirar, Paige? Ela me encarou, sem conseguir responder de imediato. Eu pensei, talvez 10.000. Só para cobrir a hipoteca. Pra gente não ficar atrasado, a voz dela quebrou. Eu não sabia do jogo. Eu juro, eu não sabia das apostas. Eu olhei para ela por um instante mais longo. Não com raiva. Só com clareza. Eu via tudo ao mesmo tempo, o cansaço no rosto dela, as unhas roídas, os ombros sempre tensos como se esperasse um impacto. Uma mulher sem controle financeiro, 2 filhos pequenos, um marido mentindo sobre cada centavo. E também via outra coisa. A mulher que tinha visto o saldo da minha conta naquele tablet e ainda assim decidiu autorizar. As duas coisas eram verdade ao mesmo tempo. Eu acredito que você não sabia das apostas, eu disse. Mas você viu meu saldo. Você confirmou o valor. Você viu ele passar pelo meu caixa e não disse nada para mim. A Paige respirou fundo, como se aquilo doesse fisicamente. Eu estava com medo, Chelsea. Se a gente perdesse a casa, o distrito escolar da Lily, tudo. Eu olhei para ela. Eu entendo medo. Eu vivo com medo há 8 anos. Toda vez que chega uma conta veterinária que eu não consigo pagar. Toda vez que o preço da ração sobe. Toda vez que um cavalo precisa de cirurgia de emergência. Pausei.
Mas eu nunca roubei de você. A Paige afundou na cadeira devagar, como se as pernas tivessem simplesmente desistido de sustentá-la. Na cabeceira da mesa, minha mãe sussurrou, quase sem voz. Meninas, por favor. Eu olhei para ela. Já estou quase terminando, mãe. Peguei o último documento da pasta e levantei para todos verem. Cabeçalho oficial do xerife do condado. Isso aqui é uma cópia do boletim de ocorrência que eu registrei. Número de caso arquivado na delegacia. O promotor está avaliando denúncia formal por furto mediante acesso não autorizado a sistema de computador. Na Virgínia, nesse valor, isso pode ser enquadrado como crime grave. A palavra caiu na mesa como uma pedra. Crime grave. O Garret empalideceu de verdade. Não era raiva, não era irritação. Era aquele tipo de branco cinza de quem percebe que algo mudou de categoria e não volta mais. Você chamou a polícia, ele disse, quase sem voz. Você tirou $47.000 da minha conta empresarial e apostou em jogos. Isso não é assunto de família, Garret. Isso é crime. Eu pago de volta. Cada centavo. Eu juro. Só, cancela isso. Diz que foi um engano. Eu fechei as mãos sobre a pasta. Eu não erro com números, Garret. Você sabe disso. A tia Rie se inclinou um pouco para frente. Chelsea, existe alguma forma de resolver isso sem? Eu olhei para ela. Sem raiva. Só cansaço. Tentei, tia Rie. Eu liguei para ele. Ele disse que precisava mais do que eu. Fui falar com a minha mãe. Ela disse que família não conta dívida. Fui falar com a Paige. Ela disse que eu tenho meus cavalos e eles não têm nada. Olhei ao redor da mesa. Eu estou mostrando isso porque todas as outras portas foram fechadas na minha cara. Essa aqui foi a única que restou. Ninguém falou nada. O bolo de aniversário ainda estava no centro da mesa. Cobertura azul, escrito Feliz 58, linda. Intacto, sem corte. O Garret tentou mais uma vez. O último recurso dele. Ele virou para minha mãe. Linda. Ele nunca chamava ela assim. Era sempre a mãe. Mas naquele momento ele precisava de aliada, não de mãe. Você vai deixar ela fazer isso no seu aniversário? Ela está destruindo essa família por dinheiro. Minha mãe olhou para ele. Depois para mim. E eu vi no rosto dela a guerra inteira acontecendo ao mesmo tempo. A mulher que queria paz contra a mulher que acabou de ouvir a palavra apostas. O Garret continuou, pressionando. Ela tem mais dinheiro do que todos nós juntos. O rancho, a loja, os cavalos. 47 mil não é nada para ela. Ela nem vai sentir. Eu não levantei a voz. Não é nada para você, mas não é nada para os 22 cavalos que dependem de mim para comer. Não é nada para Miguel, que depende desse salário para viver. Não é nada para os veteranos que dirigem 40 minutos até o meu rancho para terapia com cavalos, porque ninguém mais oferece isso de graça. O clima da mesa mudou na hora. Eu senti como se alguma coisa tivesse puxado tudo para um lado só. A tia Ria assentiu uma vez, discreta, mas firme. O tio Tom descruzou os braços e cruzou de novo, mais apertado. O Di já olhava para o Garret com aquele olhar de quem já decidiu o que pensa. E o Garret percebeu. Os olhos dele correram pela mesa inteira, procurando apoio que não existia mais. Nenhum olhar de volta. Nenhum espaço para ele se segurar. Ele voltou para mim, a voz mais baixa, carregada. Você vai se arrepender disso. Eu te prometo, você vai se arrepender. Eu tirei o celular da bolsa, coloquei em cima da mesa, tela virada para cima. Quero que todos aqui registrem o que ele acabou de dizer. O Dean falou na hora. Isso soou como ameaça, Garret. Não foi isso, eu não. 3 batidas fortes na porta da frente cortaram a frase. Minha mãe levantou rápido, a cadeira raspando no chão. Ela atravessou a cozinha e foi até a entrada. Abriu a porta. O delegado Beckett estava na varanda, farda completa, a luz do poste refletindo no distintivo. O parceiro dele um passo atrás.
Boa noite, senhora. Desculpa interromper. Estou procurando o Garreolis. A mão da minha mãe apertou o batente. O que está acontecendo? Senhora, podemos entrar? Ela deu um passo para trás. Beckett atravessou a cozinha e saiu pelo fundo até o quintal. O olhar dele passou pela mesa, pelos pratos, pelo bolo, pela pasta aberta na minha frente e parou no Garret, que estava no outro lado. Senhor Olis, tenho um mandado de prisão contra o senhor. Furto mediante acesso não autorizado a sistema de computador, relacionado à subtração de $47.000 da conta operacional da Acton Reed Rescue, no dia 15 de junho. A fala foi técnica, firme, automática. Mas naquele quintal, naquela mesa de aniversário, parecia algo caindo de muito alto. O Garret olhou direto para mim. Você realmente fez isso. Eu não desviei. Eu te disse no telefone. O que você fez não foi empréstimo. Beckett leu os direitos dele com calma profissional. Sem pressa, sem emoção. As mãos do Garret foram para trás. O clique das algemas ecoou mais alto do que qualquer grito. A Paige gritou. Não palavras, só som. Um desespero bruto. Ela puxou o Mason para perto e segurou a Lily junto. Não, Chelsea, por favor, para com isso, as crianças. Eu olhei para ela. Depois para as crianças. O rosto da minha sobrinha molhado de choro, o meu sobrinho confuso, sem entender nada. Eu não comecei isso, Paige. Ele começou. Eu só estou terminando. Minha mãe ficou parada na porta da cozinha, lágrimas descendo, as mãos tremendo no batente. Ela me olhava como se tivesse perdido alguma coisa que não sabia mais como segurar. Eu só não queria perder vocês dois. Você não me perdeu, mãe. Você perdeu $47.000 da minha vida porque disse que família não conta dívida. Eu ouvi minha própria voz e ela estava estável. Você está certa. Família não conta dívida. Mas o estado da Virgínia conta. Beckett levou o Garret pela casa. A porta da frente fechou atrás deles. A mesa estava pela metade vazia, pratos esquecidos com comida ainda intocada. A cerveja do tio Tom já tinha perdido o gás no calor da tarde. O bolo de aniversário Feliz 58, linda, escrito em glacê azul continuava no centro da mesa, como se fosse o marco de alguma coisa que já tinha acabado faz tempo. A tia Rie foi a primeira a se mexer. Ela puxou a cadeira para perto da minha e colocou a mão no meu braço. Você fez o certo, querida. Eu sei que agora não parece, mas fez. O tio Tom soltou o ar pelo nariz, encostado na cadeira. Se ele tivesse feito isso na minha loja, esse relatório da polícia seria o menor dos problemas dele. A Karen perguntou quanto tempo aquilo já vinha acontecendo. Eu contei o que a Ruth tinha encontrado. Pelo menos 2 anos, olhando os registros financeiros. O Dean balançou a cabeça devagar. E a Paige sabia? Eu parei um segundo. Ela sabia o suficiente. Depois disso, ninguém falou por um tempo. Aquele silêncio pesado, de quando alguma coisa quebra e todo mundo ainda está segurando os pedaços sem saber onde colocar. Levantei e fui até minha mãe. Ela ainda estava na cabeceira da mesa, sozinha, olhando fixo pro bolo, as mãos no colo. Sentei ao lado dela. Não toquei. Não peguei na mão. Mãe, eu não queria que isso acontecesse no seu aniversário. Mas eu não escolhi o momento. Você me pediu para resolver antes da festa. Está resolvido. Ela virou o rosto para mim com os olhos cheios d'água. Valeu a pena? $47.000 de ração, contas de veterinário e o salário do único funcionário que eu tenho. Sim. Valeu. Esses cavalos não conseguem registrar boletim de ocorrência por conta própria. Ela não respondeu. Eu peguei minha bolsa, dei um beijo leve na testa dela. Feliz aniversário, mãe. Dirigi de volta pro rancho no escuro. A Juniper estava na cerca quando o farol passou pelo pasto, esperando como sempre esperava. 6 semanas depois do aniversário da minha mãe, a poeira jurídica começou a baixar. O advogado do Garret fez um acordo com o promotor. A acusação original furto qualificado por acesso não autorizado a sistema de computador foi reduzida em troca de confissão,
restituição integral, 200 horas de serviço comunitário e 2 anos de liberdade supervisionada. Parte disso incluía tratamento obrigatório para vício em jogo. A restituição foi determinada pela Justiça. O salário dele seria descontado até pagar tudo. Eu receberia os 47 mil ao longo de 3 anos, cerca de 1.300 por mês. Não era imediato, mas era executável. A Paige não foi denunciada. O promotor entendeu que ela não foi quem acessou a conta. As digitais eram do Garret. Mas a nota manuscrita entrou no processo. O envolvimento dela ficou registrado. E isso não desaparece. Em setembro, a Paige entrou com pedido de separação legal. Ela acabou voltando para casa da minha mãe com a Lily e o Mason. O Garret alugou um estúdio do outro lado da cidade. No rancho, eu consegui atravessar os meses mais difíceis com um pequeno empréstimo emergencial da Cooperativa de Crédito Agrícola. A Ruth assinou uma carta de referência explicando toda a situação. O Dali, meu fornecedor de ração, estendeu o crédito até julho sem fazer pressão nenhuma. E o Miguel nunca faltou um dia sequer. Uma vez, enquanto a gente limpava as baías, ele comentou: Senhora Acton, meu último patrão esqueceu de me pagar 3 vezes e ainda dizia que era problema do banco. A senhora nunca esqueceu uma vez. O programa de ecoterapia voltou em setembro. O filho do delegado Beckett, o Travis, apareceu na primeira sessão de retorno. Trouxe um amigo, outro fuzileiro naval recém-saído de tratamento. Eles passaram quase 1 hora com a Juniper no redondel. Quando foram embora, o Travis apertou minha mão e disse: Ela ainda tem isso. Ele estava falando da égua. Mas eu entendi como se fosse mais do que isso. Em outubro, minha mãe ligou pela primeira vez em 6 semanas. Posso ir ver o rancho? Você sempre pode vir, mãe. Ela veio num sábado de manhã. Eu observei ela andando pela propriedade do mesmo jeito que costumava andar pelos corredores da escola, devagar, como se estivesse conferindo tudo o que precisava de cuidado. Parou na cerca do pasto e ficou um bom tempo olhando os cavalos. Depois sentou comigo na varanda e a gente tomou chá gelado no sol fraco de outubro. Eu devia ter te ouvido, ela disse. Você devia ter ouvido os números. Eu não sabia do vício em jogo. Eu sei que não sabia. Ela respirou fundo. Mas você sabia que eles estavam em dificuldade, e mesmo assim me pediu para resolver. Você sempre me pediu para resolver. Desde os 16 anos, quando eu trabalhava 2 empregos de verão para pagar o camp da dança da Paige. Ela olhou pro copo. Seu pai dizia que eu exigia demais de você. Ele estava certo. Ficamos em silêncio por um tempo. Um relincho veio do pasto mais distante. A Duchess estava lá, a égua que tinha se assustado no reencontro. Agora estava bem, a perna cicatrizada, calma, parada num pedaço de trevo como se nada tivesse acontecido. Me desculpa, Tielcia. A voz dela saiu baixa, mas firme. Sem rodeio. Sem desculpa pela metade. Pela cobrança, pela pressão, por tudo isso. Eu te perdoo, mãe. Eu falei sério. Porque perdoar não é esquecer. E também não é voltar ao que era antes. É só decidir que carregar aquilo pesa mais do que largar. Mas eu vou colocar um limite. Meu dinheiro é meu dinheiro. O rancho é meu trabalho. Se você ou a Paige ou qualquer pessoa precisar de ajuda, vem falar comigo. Não pega. Não decide por mim. Eu decido. Ela assentiu devagar. Cansada. Justo. Eu enchi o copo dela de chá de novo. Em novembro, a Paige trouxe a Lily e o Mason pro rancho pela primeira vez desde o aniversário. Eu ouvi a minivan na estrada de cascalho antes de ver. As crianças já tinham descido antes dela desligar o motor, correndo em direção ao celeiro, gritando meu nome. Aunt Elsa, o biscuit já tá pronto? A gente pode montar? O Mason quer tentar sozinho. Eu deixei o Miguel ajudar eles a encilhar os cavalos enquanto a Paige ficava perto da cerca, só observando. Ela não entrou no celeiro, não cruzou a linha do portão, como se ainda precisasse de permissão para estar ali. Antes ela andava por aquele lugar como se fosse dela também. Agora parecia sempre em dúvida. Depois de 1 hora, fui até ela.
Ela estava encostada na cerca superior, braços cruzados, olhando a Lily escovar a crina da Juniper com uma concentração quase reverente. Desculpa, a Paige disse. A palavra ficou no meio da gente. Pequena, gasta, insuficiente, e ao mesmo tempo tudo o que ela conseguia oferecer. Eu sei. Ela respirou fundo. Alguma vez vai voltar a ser como era antes entre a gente? Eu olhei a Lily sussurrando alguma coisa para Juniper. A égua baixou a cabeça e deixou a menina encostar a testa no focinho dela. Não, eu disse. Mas a Lily e o Mason podem vir aqui quando quiserem. Todo fim de semana, se você quiser. Eles são minha sobrinha e meu sobrinho. Isso não mudou. E a gente? Eu pensei na nota. Naquele chega escrito pela mão dela. No Angé diz sim. No fato de ela ter visto meu saldo e mesmo assim ter deixado acontecer. Ter ficado em silêncio quando o marido atravessou meu caixa. Eu preciso de tempo, Paige. Talvez muito tempo. O queixo dela tremeu, mas ela se manteve firme. Eu entendo. Eu vi ela colocar as crianças no carro depois. O Mason encostou a mão no vidro e acenou. Eu acenei de volta e fiquei no portão até as lanternas traseiras sumirem na estrada de terra. Depois voltei pro celeiro. A Juniper já estava na porta da baia me esperando por uma cenoura. Na primavera, o rancho estava inteiro de novo. Os pagamentos da restituição chegavam todo dia 1º do mês, $1.300 direto na conta, sem contato, sem conversa. O empréstimo emergencial já estava pela metade quitado. O Dali continuava entregando ração no prazo, e eu tinha começado a pedir mais por causa de 2 novos resgates que tinham chegado no inverno, um cavalo de tração vindo de um leilão e um pônei retirado de um quintal em Harrisonburg pelo controle de animais. Agora eram 24 cavalos. A loja da fazenda estava melhor do que nunca. Eu tinha adicionado workshops de fim de semana, trabalho em couro, fabricação de velas, extração de mel, e o Conselho de Turismo local começou a incluir o Acton Ridge Rescue nos guias de visitação. A receita subiu 20% em relação ao ano anterior. O programa de terapia também cresceu. Agora eram 2 grupos por semana. O Travis Beckett começou a ajudar como voluntário nas manhãs de quinta. Ele era bom com os cavalos, calmo, paciente. Lembrava muito o pai dele. O Miguel recebeu aumento. Eu contratei mais uma ajudante, uma jovem chamada Jace, recém-formada em ciência equina, que queria mais experiência de campo do que salário. E a minha mãe passou a vir pro rancho a cada 2 domingos. Ela ajudava na loja, etiquetando produtos e conversando com os clientes como se sempre tivesse feito aquilo. Ela nunca mais tocou no assunto de dinheiro. Nunca mais soltou frases como "a família não conta dívida". A Paige estava trabalhando como recepcionista em um consultório odontológico, o primeiro emprego dela em 6 anos. A Lily e o Mason passavam 2 sábados por mês no rancho, escovando os cavalos e comendo sanduíche de pasta de amendoim no galpão. O Garré cumpria serviço comunitário recolhendo lixo nas estradas. Morava no estúdio pequeno, fazia o tratamento obrigatório e não entrou em contato comigo nenhuma vez. Eu continuava fazendo a mesma coisa de sempre, caminhava pela cerca ao amanhecer, como fazia há 8 anos. O telhado do celeiro não vazava mais. As contas fechavam. Os cavalos estavam alimentados. Por muito tempo eu achei que ser a forte da família significava carregar todo mundo junto. Não significa. Ser forte é entender quando alguém não está só sendo carregado e está puxando coisas para fora da sua carga. E ter coragem silenciosa de colocar o peso no chão. O meu rancho não sobreviveu porque eu entreguei tudo. Sobreviveu porque, pela primeira vez, eu entendi o que era meu para proteger. E protegi do único jeito que eu conheço, com mãos firmes e números honestos. Essa é a minha história. Um reencontro, uma conta esvaziada e 69 dias aprendendo que família não significa acesso livre. Se essa história te lembrou que limites também são proteção mesmo quando alguém chama isso de egoísmo, compartilha com quem precisa ouvir isso. Obrigado por estar aqui. Deixa um comentário, se inscreve, e a gente se vê no próximo.